E aí, pessoal, boa, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Estamos aqui entrando mais, né, uma aulinha de geografia para vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você for assistir essa aula, né? Você vai ter essas relações aí dessas construções, né, da geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as formações das energias convencionais. As aulas anteriores a gente focou mais nos combustíveis fósseis. Hoje a gente vai falar de uma energia bastante polêmica aí, né, a nível mundial, que é a nossa famosa energia nuclear, né? A nossa famosa, né, por ter, né, essas convenções aí de produções a nível mundial. Há vários países dependem muito dessa energia, como por exemplo, né, a gente deve lembrar do Japão, né? Basicamente 33% da sua produção de energia, né, da necessidade de energia, vem dessa energia nuclear, diferente no Brasil, que é um mínimo, né, nessa produção, mas tem grande potencial. Né? A gente sabe que a maior fonte, né, de urânio está aqui, né, no nosso Nordeste, né, pessoal? A gente tem um grande potencial aí desse urânio, e isso aqui faz com que a gente repense, né, algumas relações, o que a gente deve, né, pensar e concluir, né, e produzir dentro dessa característica aí das energias nucleares. Mas antes de a gente começar falando de Brasil, né, a gente começa aqui iniciando falando um pouquinho o que é que a gente compõe, né, o que é que a gente precisa entender como é que funciona essa energia nuclear. Vamos lá? Então, a aula de hoje é essa aqui, ó, falando sobre energia, né, nuclear. Tá? Primeira coisa, como eu já falei para vocês, para a gente fazer essa produção de energia nuclear, necessitamos aqui, né, do famoso minério, né, de urânio. Ok, pessoal? A gente tem essa produção através de um minério de urânio que faz essa composição específica, né, dessas relações aqui na produção. Precisamos do que a gente chama da fissão. Olha, a gente precisa da fissão, né, para fazer essa produção específica aqui do urânio. Ele vai passar por esse processo de fissão para a gente ter essa transformação, certo? Vocês devem lembrar, né, pessoal, que quando a gente fala sobre energia nuclear, não tem como a gente não falar, né, sobre a história da bomba atômica, né, e tal. Por quê? Aí, a princípio, exatamente esse processo de desenvolvimento da energia nuclear veio, né, com a composição de você produzir energia, mas depois foram utilizados, né, essas ideias para a construção de bombas, né? Então a gente já tem uma modificação nesse processo, algumas coisas que vocês precisam entender, né? Uma coisa que digamos assim, né, uma utilização que seria benigna, né, automaticamente se tornou maligna, né? Então a gente tem essas questões que vocês devem levar em consideração, tanto que a gente sabe que a nível mundial temos vários lugares, né, que temos bombas nucleares. Inclusive, se você pesquisar um pouquinho a mais nessa história da geopolítica nuclear, você deve lembrar, né, que a Coreia, a nossa famosa Coreia do Norte, né, tem essa produção, está fazendo, países também como o Irã, né, está fazendo atualmente, e sem falar dos antigos países que já têm, né, essas produções atômicas em seu país, como por exemplo Estados Unidos, Rússia, né? A gente sabe que historicamente aí eles têm, né, um arsenal nuclear que pode, né, praticamente destruir o mundo, né, pessoal? Só com a quantidade de mísseis nucleares que são encontrados nessas regiões. Então, são algumas características boas que vocês devem levar em consideração na hora de estudar energia nuclear, certo? Então, são algumas perspectivas. Bom, só que tem uma questão importante, né, pessoal? Quando a gente fala sobre energia nuclear, primeiro detalhe que você vai perceber, né, pessoal, que é uma energia relativamente boa. Ela é considerada uma energia, né? Vou colocar para vocês aqui, ó. Ela é considerada uma energia limpa, né? E por que ela é considerada uma energia limpa? Porque praticamente ela não tem emissão de gases poluentes, né? Ó, isso aqui é uma dica boa, né? Porque muita gente pensa, né, que tem essa relação, né? Mas comparado, por exemplo, aos combustíveis fósseis, a emissão de gases aqui da usina nuclear praticamente, né, ela é inexistente, né, pessoal? Praticamente não existe essa questão aí dessa emissão, né? Outra coisa importante, né,
é que a gente tem, né, muito minério no mundo, né? Grande quantidade, colocar aqui, ó, grande quantidade de minério, né? De urânio. A nível mundial, a gente sabe que tem uma grande quantidade aí de minério, né, espalhado pelo mundo inteiro, por isso que vários países se utilizam, né, desse tipo aí de, de produção, certo? Uma outra característica boa e importante que vocês devem lembrar, né, pessoal, é quando a gente fala especificamente dessa produção aqui, né, de ser uma energia limpa, ter grande quantidade de minério de urânio a nível mundial, temos também uma perspectiva, né, de que a gente vai encontrar também, né, um menor espaço para você fazer essa produção, né, da termonuclear, né, pessoal, da usina aqui, né. Então tem uma menor área para produção da usina, né, termonuclear. Comparado aqui, por exemplo, às hidrelétricas, se você fizer uma comparação rápida aí com as hidrelétricas, você vai perceber, né, que o tamanho da usina nuclear, né, ela é bem menor, né, essa termonuclear ela é bem menor comparado, né, especificamente com as usinas, né, das hidrelétricas, né, da termoelétrica, né, que tem base no carvão mineral e assim por diante. Então, o espaço que é ocupado, né, para a produção da energia nuclear é bem menor aí nessa questão, né, nessa caracterização. E outra coisa importante, né, pessoal? Se vocês compararem também aqui com essa termoelétrica com as hidrelétricas, vocês vão perceber de cara uma característica importante, né? Que é o seguinte: eu também não tenho dependência de fatores naturais, como por exemplo as estações do ano. Você sabe que o rio, né, que você faz a produção da energia da hidrelétrica, ele depende daquele período de cheia também para fazer uma maior produção de energia. Então, fazendo a comparação aqui, já a usina, né, nuclear não tem essas relações, né, não precisa, né, dessa dependência. Vou colocar aqui, ó, não tem dependência, né, com fatores naturais. Porque na realidade a gente não depende aqui de clima, a gente não depende de cheia, a gente não depende de nada disso para você fazer essa produção, né, dessa energia nuclear. Então são características importantes para vocês perceberem, né, dentro desse contexto, o que é que eu posso utilizar, né, compondo essa energia nuclear. Então aqui a gente falou das partes boas da energia nuclear, não é isso? Mas tem um probleminha, né? Tem as partes ruins, né? A gente vai lembrar aqui também, ó, as partes ruins dessa energia nuclear, né, pessoal? Olha, um dos principais problemas, né, a gente vai lembrar do risco nuclear, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui os problemas gerados. Primeira coisa é o risco, né? O risco de acidente, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, o risco de acidente nuclear, né? Vocês sabem que existe, né, historicamente, vários acidentes nucleares que são clássicos que a gente fala, como por exemplo Chernobyl. Eu lembro da história do Césio, né? 137 aqui no Brasil, tudo aconteceu ali meados da década de 80, né? 87, por ali 86. A gente tem essas relações aí desses acidentes que aconteceram, né? Temos esses acidentes que aconteceram, os históricos. Tem o do Japão também, que foi um pouco mais recentemente, né? A usina de Fukushima, que foi por conta do tsunami. A gente teve, né, aquele processo de a contaminação daquela área, porque a água invadiu a usina nuclear. Então, temos esses riscos de acidentes e é bom vocês ficarem atentos, né? Como o Brasil já passou por esse acidente. Engraçado, né, que o acidente no Brasil ele foi constituído, né, não foi diretamente pela questão, olha, pela questão de usina nuclear, e sim, né, o primeiro acidente, né, considerado o maior acidente,
fora de uma usina nuclear que já aconteceu no mundo, né? A história lá do Césio, né? Vocês lembram lá? O catador de ferro velho vai encontrar uma máquina, né? De você fazer exatamente, né? Tirar radiografias e tal. E lá tinha um pouco de urânio, né, dentro daquela máquina, e ele vai pensar que aquele urânio ali transformado seria, né, uma coisa que não ia ser prejudicial à saúde e tal, e ele vai ter a falta de informação na época, né, pessoal? Década de 80 a gente não tinha esse contato com a internet, e essa questão de contato especialmente, né, com as coisas, as informações rápidas. Isso vai gerar, por exemplo, né, esse acidente aí, né, do Césio 137, porque esse catador vai meio que fazer com que as pessoas, né, peguem esse pozinho, né, azulzinho e tal, brilhoso, fluorescente e tal, que era bonitinho, mas vai ser uma contaminação muito grande aí nessa questão, né, específica. Depois a gente vai fazer uma aula só sobre os acidentes nucleares que aconteceram no mundo, né? Isso aqui é importante para vocês perceberem essas questões. Então, primeira coisa, risco de acidente, né? Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração, né? Que já que a gente tem esses exemplos aí desses acidentes nucleares. Uma segunda parte aqui que a gente pode falar também, pessoal, é sobre o lixo, né, atômico, né? Vocês devem lembrar que toda vez que a gente faz uma produção, a gente faz uma utilização do urânio, ele vai gerar uma formação de lixo atômico. E um dos problemas principais desse lixo atômico é você saber o que é que você vai fazer com esse lixo, né? O que é que eu vou fazer com esse lixo e tal. E a gente sabe que um dos problemas principais dessa produção de lixo, né? A galera já inventou de tudo, né? Jogar no fundo do mar, mandar para o espaço, né? As pessoas saem criando aí várias coisinhas quando se fala a nível dessa produção de como se descartar esse lixo nuclear, tá certo? Esse lixo atômico. E exatamente, né, as pessoas percebem que até hoje a gente não tem uma solução bem, né, bem casadinha, uma solução realmente que faça com que a gente não tenha agressão, porque o lixo atômico ele é bastante poluente, né, pessoal? As pessoas, e é uma poluição assim bem pesada, onde a gente sabe que a contaminação nuclear vai gerar aí vários problemas, né, de saúde, inclusive a morte de várias pessoas, né? Fora de animais, fora de plantas e tal, são grandes, né, os riscos quando a gente utiliza, né, essa energia nuclear, certo? Então, uma característica é descartar o que fazer com esse lixo atômico. A gente ainda não tem uma solução propriamente dita, né, bem feita. Essa é uma característica que vocês devem levar em consideração. Uma outra coisa que vocês devem lembrar, pessoal, é o alto, né, custo para produzir, né? Vocês sabem que é uma tecnologia que não é barata, né? A energia atômica, né, a energia nuclear, ela não é uma tecnologia barata, então a gente demanda de um alto custo para você fazer, né, esse processo aí da utilização, né, dessa energia nuclear. Então são características boas que vocês devem, né, levar em consideração. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os programas nucleares brasileiros, né? E vocês vão ver que um dos problemas exatamente, por exemplo, né, de algumas usinas era exatamente a falta de dinheiro para continuar o projeto, né, em expansão, né? Então vocês percebem que tem, né, esse alto custo. Significa que os países que mais utilizam energia nuclear são os países que têm bastante dinheiro aí, né, para fazer esse processo. Então fiquem atentos a essas características quando se pensar, né, na energia nuclear, certo, pessoal? Uma outra caracterização também, pessoal, é o aquecimento, né? Olha, o aquecimento das águas oceânicas, né? Por que isso acontece? Porque vocês vão lembrar que a água ela faz um processo meio de, né, equilíbrio térmico, né, das turbinas nucleares. Vocês sabem que tem processo de aquecimento e resfriamento, que foi um dos motivos, né, que causou, por exemplo, o acidente lá, né, na Ucrânia, o acidente, né, de Chernobyl, né, pessoal? Vocês devem lembrar que foi exatamente uma falha humana, né, onde a gente deveria
onde o operador, né, da turbina deveria ter desaquecido a turbina, e ele fez um maior aquecimento, ocasionando exatamente a explosão daquela turbina, né? E um dos fatores que faz esse processo de resfriamento da turbina é a água do oceano, certo? Porque a galera utiliza, ela é mais, né, tá mais fácil de você retirar, né, aquela água e você fazer esse processo. Só que quando você passa água no oceano pela turbina, né, vai acontecer o aquecimento e também essa água vai ficar meio que ionizada, né, pessoal? É uma água que, né, tem esses problemas de ionização, então ela tem um aquecimento e ionização, vai modificar também, né, a água. Automaticamente, se modifica a água, você sabe que tem uma modificação, né, na fauna e flora marinha, né? Então tem umas características assim, a gente tem um impacto aí provocados por esse processo. Então deve levar em consideração também esse processo, né, como problema aqui a questão do aquecimento das águas do oceano, certo? Então a gente já falou aqui sobre, né, as partes boas da energia nuclear, falou sobre os problemas, o que são gerados dessa produção, o que é que você deve levar em consideração. Agora a gente vai falar, né, sobre os projetos, né, o que é que aconteceu aqui no Brasil com essa história de energia nuclear. Certo, pessoal? Vamos começar? Beleza? Falar aqui um pouquinho do Brasil, né? O Brasil, ele tem uma característica interessante, né? Olha, toda vez que a gente fala sobre a energia nuclear no Brasil, eu já lembro logo de Angra, né? Rio de Janeiro, Angra dos Reis e tal. A gente lembra lá dessa composição, né, logo de Angra. Só que tem um detalhe, né? Antes da história de Angra, que começa ali em meados da ditadura militar, vocês devem lembrar que já desde a era Vargas já tinha pensado em alguns planejamentos de utilização da energia nuclear. Isso aqui é uma dica boa, né? Ele fez uma incorporação aí, né, da ideia da energia nuclear nos outros órgãos que cuidavam das energias, né, brasileiras. Então, são coisas que estão interligadas. JK também foi um cara que, né, tava também nessa linha de modernização do Brasil e essa história de trazer também energia nuclear. Ele também desenvolveu estudos sobre energia nuclear. Mas lembrando que lá no seu plano de metas, né, vocês lembram que o projeto de JK era focado no plano de metas, né, os 50 anos em 5, né? Vocês lembram dessa categoria, né, pessoal? Mas lá nos planos de metas de JK não aparecia nada de você fazer uma produção de uma usina nuclear aqui no Brasil. Então, ele desenvolveu estudos, mas automaticamente não colocou, né, não trouxe uma prática de como colocar essa energia aí para funcionar. Então, o que é que acontece? Então, no Brasil, né, vou colocar aqui, no Brasil, tudo começa, então, no famoso regime militar. Porque vocês devem lembrar que o regime militar, ele trabalha com a ideia muito, né, de o Brasil crescer, desenvolver o Brasil, aumentar a produção, né, brasileira e tal. Ele tinha muito essa caracterização de você ter uma ideia, né, de crescimento do Brasil, vamos avançar, vamos desenvolver. Né? São algumas características que vocês devem levar em consideração, né, nessa sua produção. Então são algumas características boas que vocês devem, né, levar em consideração. Regime militar é o período, né, que a gente chama vai além do desenvolvimento, né? A gente tem um milagre econômico de crescimento, né, e tal. Então são algumas características que vocês levam em consideração por essa época. E aí, a partir de 1970, a gente tem o projeto, né? O projeto nuclear. Projeto nuclear brasileiro, que começa com a produção, né, da usina de Angra, né? De Angra 1, né? A gente tem aqui, meados da década de 70, a produção de Angra 1. Só que teve um probleminha com Angra, né, pessoal? A produção de Angra 1. O Brasil, ele precisava exatamente, né, de comprar alguns componentes para fazer a produção dos Estados Unidos. E esses componentes parece que não chegaram aqui de forma tão boa, né? E a usina começou a funcionar, ela demorou mais ou menos aí uns 7 anos para ser produzida, né? Ela foi de
1970 e ela começou a ser botada em operação em 1977. Só que quando ela começou a operar, ela já estava operando com defeito, né? A gente não tinha uma grande produção aí porque a operação estava com defeito. Os produtos que estavam sendo comprados nos Estados Unidos não estavam chegando de boa qualidade. Também dizem que os brasileiros não sabiam usar e tal, ficou aquela discussão, né? E assim por diante sobre esse processo, né? Então acabou que o projeto, né, de Angra 1, nesse período aí, ele meio que para a partir de 1977, né? E a gente tem uma paralisação. E só vai ser retomado o processo só aí, pessoal, em 1994, né? Olha, praticamente aí quase 20 anos depois aqui, Angra 1 começa realmente a funcionar, certo? Mas como eu falei para vocês, gerando pouca energia, não tinha tanta produção de energia, né, nesse processo aí de utilização, né, de Angra 1, tá certo, pessoal? Era só tipo um protótipo, né, como a gente fala, certo? Em 1980 a gente tem um projeto, né, aqui ó, o projeto nuclear de Angra 2, né? Olha, Angra 2. Aí, nesse projeto agora se promete, né, uma grande produção de energia. Né? Só que a gente chegou aqui na década de 80, né? Não sei se vocês lembram, né, pessoal? A década de 80 é classificada como a famosa década perdida, né? Olha, isso aqui são características que vocês devem lembrar. Já falei isso aqui para vocês em outras aulas, né? A década de 80 é o processo que a gente tem uma queda na produção da economia, né? A gente tem a produção dessa queda na produção da economia, automaticamente gerando, né, esses problemas aí, né, econômicos que vão gerar, né, toda essa produção e essa automaticamente a gente tem uma queda, né, nessa produção aí de energia e de outras produções também, né, industriais e assim por diante. A economia estava em baixa. Então, o projeto de Angra 2, que começa nos anos 80, ele só vai começar, né, a ser, né, colocado em prática já nos anos 2000. Olha, a gente tem todo esse processo aí, construiu a usina, mas faltou verba, como eu falei aqui para vocês no começo da aula, né, pessoal? A gente está falando, né, de uma produção nuclear, demanda muito custo e qualquer problema econômico vai gerar exatamente nessa caracterização, esses problemas, né, nucleares, né? São coisas que vocês devem levar em consideração, né? São dicas boas aqui para vocês pensarem. Então, Angra 2 promete ser, né, uma solução bem potencializada, né? Se vocês lembrarem aí, a gente já fala aí em 1.300 quilowatts, né? Tal, a gente já está falando em uma grande quantidade comparado, inclusive, até a produção de hidrelétricas, né? Como, por exemplo, a gente tem, né, sei lá, Itaipu, né, que já tem uma produção aí, né, em 90, né, mil quilowatts-horas e tal. Então a gente tem uma produção específica que vai gerar uma comparação entre as termonucleares com exatamente, né, as hidrelétricas. Então, ó, são compatíveis aí nessa produção. São coisas boas que vocês devem levar em consideração, certo? E para a gente fechar aqui essas ideias sobre as usinas nucleares brasileiras, eu lembro também, né, que já em meados da década de 90, né, a gente já tem uma composição, olha, a gente tem uma composição aqui específica, rapidinho aqui, o projeto, né, o projeto nuclear de Angra 3, né? Só que um detalhe, né? Essa Angra 3 aqui, ela nunca, olha, ainda não foi colocada em prática, né? O projeto começou, a galera fez todo esse processo, mas a gente não tem ainda a utilização desse projeto aqui, né? Ele está em processo de construção ainda, né? Olha, que coisa interessante aí para vocês perceberem, né? Só que um detalhe, né, sobre tudo isso, né, pessoal? O Brasil fez tudo isso aqui, tem essa produção, mas ó, a energia nuclear no Brasil corresponde só, olha, a 3%, né, da produção de energia que nós temos aqui, né, dentro dessa característica. Se eu comparar isso aqui com a utilização
das energias, por exemplo, convencionais, que a gente já falou aqui em outras aulas, como o carvão, como a questão do petróleo e tal, a gente já tem uma maior quantidade. E se eu falar das energias, né, renováveis brasileiras, aí aqui a disparidade é grande, porque a gente tem uma grande quantidade de hidrelétricas, nós temos uma grande quantidade também de utilização de biomassas, né? Isso aqui tem uma aulinha aí sobre biomassas. Então, são coisas que vocês devem levar em consideração aí quando se caracteriza esses projetos nucleares, né? O que é que a gente tem de características aí abundantes dentro desses projetos nucleares. São dicas importantes, dicas boas, vocês devem, né, sempre estar atentos a essas características, pessoal. Não se esqueçam, né, que o que cai mais no Enem com relação a essas características aqui, né, nucleares, está relacionado principalmente à questão dos acidentes nucleares, né? Olha, e também fala também, né, muito específico, né? A galera se comenta muito sobre as questões, olha, interligadas à relação da produção de energia. Olha, a gente fala muito sobre essa questão da produção de energia, porque a energia nuclear ela é muito eficiente. Se você for olhar em termos técnicos, ela é muito eficiente, né? E por que ela é considerada eficiente? Porque, pessoal, ela é uma energia que você, com pouco urânio, você consegue fazer uma grande produção. Então, ó, ela se torna bastante eficiente comparada às outras energias que a gente precisa, né, ter uma grande quantidade do produto bruto para a gente fazer a energia. Um exemplo desse é o petróleo, né? Inclusive a energia nuclear é classificada como uma produção, né, que está, olha, digamos assim, uma alternativa, né, para você ter exatamente, né, com relação ao petróleo ou aos combustíveis fósseis, como você queira pensar. Certo, pessoal? Então, são demandas que vocês devem levar em consideração quando a gente fala, né, sobre energia nuclear e como elas foram utilizadas aqui no Brasil, certo? Como eu falei para vocês aqui no começo da aula, existe aí, né, teve uma especulação, né, sobre produção nuclear aqui no Nordeste, né, por conta que foi descoberto, né, uma grande fonte de urânio aqui, né, no Nordeste e começou essa especulação, né? Será que a gente poderia produzir e tal? Só que vocês sabem que tem as relações, né, também sociais, culturais com relação ao Nordeste. Isso gerou, né, algumas polêmicas, né, com relação a esse processo, mas por enquanto, né, a gente está analisando aí e aqui no Nordeste a gente encontra outras fontes alternativas que estão sendo bastante utilizadas, que a gente depois vai falar um pouquinho, como por exemplo é o caso da energia eólica, né? Nós temos o maior parque eólico aqui no Nordeste também, né, pessoal? O maior parque eólico brasileiro está aqui no Nordeste. A gente vai perceber que tem essa grande produção de outras fontes de energia, por isso que a galera não se preocupa tanto com essa questão da produção da energia nuclear. Então, são características que vocês devem levar em consideração, né? Que vocês devem pensar e refletir aí sobre essas questões. Se vocês analisarem aí diretamente nos últimos vestibulares, prova do Enem, por exemplo, e tal, você vai perceber que a energia nuclear, ela foi citada quando se fala aqui, como eu falei para vocês, em acidentes nucleares, né? E também quando a gente fala especificamente da comparação com essa fonte de energia relacionada às outras fontes de energia. Lembrando um detalhe importante, né, pessoal? Energia nuclear é uma coisa relativamente nova, moderna, né? Não é uma coisa que foi utilizada, né, como as outras fontes convencionais, como os combustíveis fósseis que foram utilizados bem, né, há uns tempos anteriores. Aí a gente sabe que a energia foi utilizada, né, nuclear, é uma coisa bem recente e alguns países ainda estão nesse processo aí, né, para minimizar os riscos de acidentes e tal, e toda essa caracterização que a gente fala, que eu já falei aqui dos problemas, né, da energia nuclear. Então, a nossa aula foi exatamente para a gente esclarecer exatamente esse processo aí da energia nuclear aqui no Brasil e no mundo, né, como ele é utilizado aí a nível de Brasil e mundo, beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui o que a gente fala das energias convencionais nessas 3 aulinhas, né? São 3 aulas para vocês degustarem aí essas relações da produção nuclear. Então, fiquem atentos, né, para utilizar todas essas ideias, né, na hora do Enem, né, na hora de fazer as provas vestibulares e para também expandir seus conhecimentos na área de geografia, né? Pode utilizar tudo isso aí
muito importante para a gente perceber essas suas caracterizações. Beleza, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus, aproveitem, né, essas ideias e mão à obra. Vamos estudar, né? Estudar que é bom, né, pessoal? Precisamos aí, né, estudar se a gente quer alcançar nossos objetivos. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê. Beleza? Valeu, fui.